Olá pessoal, hoje nós vamos ver uma pequena videoaula sobre a primeira aula desse tópico aqui, dinâmica populacional. Então foi aquela aula que nós vimos sobre a distribuição espacial dos organismos e a estimativa do tamanho de uma população com a técnica de marcação e recaptura. Essa nós vamos fazer numa videoaula separada. Então para esse primeiro ponto, o que é importante a gente saber? Primeiro, considerando os níveis de organização da ecologia, que vai de organismo até a biosfera, nós podemos observar que o nosso foco para a aula de hoje é justamente esse segundo nível hierárquico, ou seja, nós tínhamos os organismos, agora a gente vai passar a estudar um conjunto de organismos de mesma espécie, que a gente denomina como população, ou seja, um conjunto de organismos de uma mesma espécie que ocorre, e interage ao mesmo tempo e no mesmo local. Nesse sentido, o primeiro ponto que a gente tem que entender é como que o conteúdo dessa disciplina, principalmente dessa parte da disciplina, vai ajudar no futuro profissional de cada um de vocês. Bom, exemplos, tá? O projeto Tamar IBAMA nada mais é do que a ecologia de populações na prática, Você tenta, por meio de técnicas que permitam uma melhor sobrevivência de uma fase de vida da população de tartarugas, fazer com que esses indivíduos, quando liberados no mar, consigam aí atingir um número mínimo em que a população de tartarugas como um todo consiga se recuperar, uma vez que nos últimos anos têm sido registradas quedas no número de indivíduos das populações. Após o projeto Tamar, esses números melhoraram significativamente. Um outro exemplo é até quando os estoques de peixe, de crustáceos, irão durar se for mantida o sistema de exploração, de pesca exploratória, como nós temos observado atualmente. Então, por exemplo, como é que vai andar os estoques pesqueiros em Sergipe, que é um grande polo consumidor de caranguejo, se a gente não sabe, por exemplo, o tamanho da população atual desses animais? Então é importante que a ecologia de populações busque respostas desse tipo, sabendo o número de indivíduos na população e sabendo principalmente como esses organismos se distribuem e como anda as suas taxas de crescimento, nós podemos observar e até estimar para o futuro se essa população ela vai estar ameaçada de alguma forma ou se não, se os estoques estão tranquilos. Por fim, um outro exemplo seria o controle de pragas agrícolas. O que é uma praga agrícola? Praga agrícola é um conceito desenvolvido por nós humanos em que a população de um determinado organismo chega a gerar ou prejuízos econômicos ou prejuízos no nosso bem-estar. Isso a gente chama de praga. Nesse caso específico aqui que eu estou mostrando para vocês, a gente tem um gráfico em que ao longo do tempo a população de insetos vai aumentando na lavoura. Chega um ponto que essa população ela extrapola os limites entre lucro e prejuízo. Então, nesse ponto, o controle ele já deveria ter sido atuado. Caso não seja atuado nem aqui, então é sinal de que praticamente o produtor vai ter apenas prejuízo. Então, isso aqui nada mais é, em essência, do que ecologia de populações, uma dinâmica populacional de um inseto causador de prejuízos econômicos. Bom, nesse sentido, a gente nessa videoaula vai tentar responder duas perguntas: como os indivíduos se distribuem no ambiente e como as interações afetam a distribuição das populações. Tá ok? Bom, para a primeira pergunta, primeiro a gente precisa entender o que é distribuição. Então, distribuição espacial, melhor dizendo, vai definir a distância relativa entre os indivíduos de uma população, ou seja, a distância em relação um indivíduo para o outro e os seus demais. Tá? Ela está relacionada com a densidade. Então, o que é densidade? Densidade tem a ver com o número de indivíduos por área. Então, nessas duas figuras aqui, de mesma área, de mesmo tamanho, nós temos uma alta densidade e uma baixa densidade. Por quê? Nesse caso, o número de indivíduos por unidade de área é maior do que no caso aqui da direita. Nesse sentido também, nós podemos observar que os organismos, sejam eles plantas ou animais,
nas populações, eles se distribuem de 3 formas básicas. A distribuição uniforme, que é essa aqui do centro, a agregada e a aleatória. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas. Então, o que é a distribuição? A distância relativa entre indivíduos, ela pode ser dada dessas 3 formas. Do ponto de vista agregado, então a gente observa pequenas manchas de indivíduos, pequenos grupos de indivíduos, ou seja, a distância relativa entre indivíduos em cada grupinho desse é muito pequena, e a distância relativa entre grupos é bem maior do que a distância entre indivíduos. Numa distribuição uniforme, a distância relativa de um indivíduo para o outro é uniforme, ou seja, muito parecida. Se a gente tirar uma média aqui, nós vamos ter uma média com pouca variação. E em relação à aleatória, é justamente o contrário, ou seja, a distância relativa entre os indivíduos não obedece nenhum padrão. Alguns indivíduos podem ser agrupados, outros solitários, de modo que numa mesma área a distância relativa não tenha nenhum padrão definido. Então, essas são as 3 formas básicas em que os organismos podem se dispersar no ambiente. Tá? Vamos falar um pouquinho de cada um. Por exemplo, na distribuição uniforme, indivíduos que se distribuem dessa forma na natureza é um indicativo que o ambiente pode nos estar falando algumas informações. Por exemplo, isso mostra que o ambiente ele é homogêneo e, principalmente, as espécies tendem a ser agressivas. Aqui a gente tem uma fotografia aérea de formigueiros, de insetos sociais, nessa foto, em que cada colônia desses insetos ela está mais ou menos distantes de forma uniforme. Por quê? Porque esses insetos eles têm a tendência de defenderem seus territórios de alimentação. Então, qualquer outra colônia que tente se estabelecer numa dessas áreas de forjamento, ela fatalmente vai morrer. Então, as colônias tendem a respeitar fronteiras. Isso acontece também com outros animais. Tá? Aqui no caso, pinguins imperadores, cada um ficando mais ou menos uma distância relativamente parecida entre eles, cada um defendendo o seu pedacinho ali, o seu território. Com plantas isso também acontece, principalmente plantas em regiões semiáridas, onde a competição por água e nutrientes é muito arraigada, ou seja, sementes que tentem germinar próximos a uma planta que já está estabelecida, fatalmente vão morrer por causa da competição provocada pelas raízes dessas plantas. Então, as plantas de deserto tendem também a se distribuir de forma uniforme quando a densidade no ambiente está alta. Em relação à distribuição aleatória, nós vemos também que o ambiente é homogêneo. Por quê? Porque se a gente imaginar aqui, nessa figura, uma planta, uma semente de alguma planta, em qualquer ponto do ambiente que essa semente cair, ela pode germinar. Tá? Para animais, é comum a ocorrência desse tipo de distribuição para espécies solitárias ou quando elas só se agrupam na época do acasalamento. Então, isso é comum em pequenos roedores, para alguns insetos pragas, tá? E assim por diante. Para a distribuição agregada, é justamente o contrário, ou seja, o ambiente possivelmente heterogêneo. Se a gente estiver falando de plantas, principalmente, e existem alguns pontos que facilitam a germinação ou o estabelecimento das plantas e outros pontos que isso não é possível. Para animais, nós temos uma característica interessante que é a sociabilidade. Alguns animais sociáveis, eles tendem a viver de forma agregada no ambiente, porque isso facilita a sua sobrevivência e reprodução. E aqui, alguns insetos pragas também, por exemplo, principalmente os herbívoros, lagartas, tendem a ter uma distribuição agregada. Nesse caso aqui, um grupo de lagartas está numa folha de uma planta e, às vezes, a própria planta tem folhas que são mais suculentas e outras menos suculentas. Então, existe uma tendência dos organismos herbívoros, dos insetos herbívoros, viverem agregados nessas manchas de recurso mais nutritivas. Em relação ao comportamento do animal, também é interessante porque isso muda o padrão de distribuição. O que eu quero dizer com isso? Alguns organismos eles podem ter distribuição uniforme em determinadas situações e distribuição agregada ou aleatória em outras situações. Um exemplo disso são as abelhas. Por exemplo, as abelhas com ferrão, elas têm um comportamento mais agressivo. E isso faz com que as colônias defendam seus territórios de maneira mais efetiva.
Com isso, as colônias no campo tendem a ter uma distribuição uniforme. Abelhas sem ferrão, são as abelhas nativas aqui no Brasil, por outro lado, como elas não têm esse comportamento agressivo, muitas vezes a distribuição que a gente observa no campo são colônias agregadas, ou seja, é comum uma colônia mãe deixar outras rainhas no seu estabelecimento, formar colônias próximas de onde elas saíram. Então ficam esses grupinhos de colônias formando agregações. Isso mostra que num mesmo organismo, tá, um mesmo grupo, no caso aqui abelhas, é possível você ter dois tipos de distribuição espacial dependendo do comportamento desses animais. Bom, pessoal, para esse tópico, né, de distribuição espacial era isso que eu tinha para falar. Espero que vocês tenham aí aproveitado. Boa aula. Procurem as referências para a gente, no futuro, fazer uma boa prova, tá ok? Até lá. Tchau, tchau.